Ela era cientista, com toda a vida pela frente, vivia de coração aberto e espírito aventureiro. Ela era o tipo de pessoa que não deixaria ninguém impedi-la. Alguma resposta aos comentários de hoje, Sr. Dickovitz? Não, senhor. Infelizmente, esse homem tirou sua vida e futuro, perseguindo-a com sua própria arma. Vamos analisar por que esse homem cometeu assassinato e a defesa incomum que seus advogados apresentaram ao júri no julgamento. E espere só até eu contar o que esse homem pesquisou na internet, poucos instantes antes de atirar e matar a vítima. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. Essa história é sobre perda. Não só a perda de uma vida, mas a perda para a família, para os entes queridos e, francamente, para a sociedade. Porque quando você olha para a vítima desse caso, ela tinha tanta coisa boa pela frente na vida. Segundo a família, quem tirou a vida dela sabia que não era bom o suficiente para ela. Esta é a Alyssa Rose Weist, que morava na região da Filadélfia. Tinha 26 anos e era formada na faculdade. Ela era microbiologista na GSK, grande empresa farmacêutica, e adorava viajar. Ela era uma inspiração para muitas pessoas que a conheciam. Durante cerca de 2 anos, Michael Dukowitz foi o homem ao lado dela. Aqui está uma foto dele tomando uma bebida com alguns amigos. Os irmãos Weist disseram que ele, na verdade, tinha uma certa reputação de ser exagerado. Ele concedeu entrevista ao Philadelphia Inquirer e comentou que Michael foi expulso de bares por embriaguez. Aparentemente, ele gostava de participar de corridas de arrancada. Alyssa o conheceu por meio de amigos em comum e, novamente, eles namoraram por cerca de 2 anos. Mas vamos ser sinceros, pelo que podemos ver, Alyssa era alguém que estava em ascensão e tinha muito potencial. Ela atuava para baratear medicamentos prescritos. Parece que, para a família dela, Michael só atrapalhava sua vida. E eles acreditavam que ela estava fora do alcance dele. Esse relacionamento quase terminou em março, pois Alyssa sentiu que já tinha chegado ao fim. Mas a irmã dela testemunhou que Alyssa adiou terminar com Michael por volta de março, porque ela ia sair de férias com a família dele. Ela queria dar outra chance ao relacionamento. O irmão de Alyssa disse que ela era o tipo de garota que mandava no relacionamento. Depois das férias em março, quando chegamos em maio, ela decidiu que era hora de terminar com Michael. Isso nos leva ao dia 18 de maio deste ano, quando Alyssa e Michael saíram para beber à noite. E então, eles voltaram para o apartamento dela em West Conshohocken, na Pensilvânia, que fica bem perto da Filadélfia. Ela decidiu que era hora de terminar o relacionamento. Por volta de 12h30 da madrugada, vizinhos relataram ouvir um grito seguido de vários tiros. Ao chegar, a polícia encontrou Alyssa Weist morta no chão, baleada. Além disso, a polícia disse que encontrou a porta do apartamento dela aberta e havia um rastro de sangue levando até o corpo dela do lado de fora. Vizinhos também disseram à polícia que viram o suspeito, o namorado de Weist, Michael Dukowitz, parado ao lado de uma caminhonete no estacionamento. Em seguida, ele entrou na caminhonete e fugiu, mas não demorou muito até que ele se entregasse à polícia. A polícia diz que usou leitores de placas para rastrear a Ford F-150 dele e juntar as peças do que exatamente aconteceu. A polícia acha que Weist tentou terminar com Michael naquela noite e depois fugiu para salvar sua vida. Ela tentou fugir, mas morreu na rua, a meia quadra de casa. Segundo a polícia, os primeiros tiros foram disparados dentro da residência. A polícia afirma ter encontrado uma mala com roupas masculinas e um celular que acreditam ser de Michael na casa. Como se ele arrumasse suas coisas porque o relacionamento acabou. Ele sabia que ela estava fora de seu alcance. Acho que ao perceber que ela o afastava, ele não suportou a ideia de perder uma das melhores coisas da vida dele. Esse era o irmão de Weist ao Philadelphia Inquirer, após seu assassinato. Agora, Dukowitz tentou contestar as acusações no tribunal, incluindo o homicídio em primeiro grau. Ele foi a julgamento e foi interessante. Defesa dos advogados dele. Câmeras são proibidas no Tribunal da Pensilvânia, então este é um vídeo dele entrando no julgamento segundo a Fox 29 na Filadélfia. A emissora afirma que as provas do julgamento incluíram imagens de uma campainha Ring registrando os últimos momentos de Alyssa Weist, supostamente mostrando ela levando a mala de Michael para fora. Ele pergunta, "Posso pegar o resto das minhas coisas?" Ela responde, "Você é tão dramático." Os dois então voltam para dentro da casa dela. É nesse momento que os promotores dizem que Michael pesquisou no celular dele, abre aspas, como carregar e disparar um revólver. Então, momentos depois disso, começaram os disparos. O vídeo mostra Alyssa saindo de casa e Michael a seguindo. Depois, o repórter no tribunal diz,
Nesse vídeo você ouve 2 disparos, depois há uma pausa de cerca de 3 segundos e então é ouvido um disparo final. E esse disparo final, de acordo com as autoridades, foi na cabeça de Alyssa. Promotores disseram que os disparos ocorreram cerca de 25 minutos após Alyssa terminar com Michael. A arma usada no crime era de Alyssa. Ao pesquisar Michael Dukowitz no Truth Finder, aparece um breve histórico criminal. Mas ambos são questões de trânsito, pelo que podemos ver, uma delas incluindo uma acusação de excesso de velocidade. Você lembra que o irmão de Alyssa Wastes disse que ele estava envolvido no mundo das corridas de arrancada. Mas, certamente nada tão sério quanto as acusações que ele enfrentou e que levaram ao seu julgamento, aquela acusação de homicídio em primeiro grau. No julgamento, o advogado de Dukowitz alegou que não houve premeditação. Isso não foi homicídio em primeiro grau, mas sim porque Michael estava tomado pela raiva após ser rejeitado. A raiva substituiu a razão como defesa por crime passional, mas o júri não aceitou. Alguma reação aos comentários feitos hoje, Sr. Dukowitz? Não, senhor. Algum remorso? O júri levou só 45 minutos para decidir o veredicto. É isso, Miguel, considerado culpado das acusações, incluindo o homicídio qualificado. E na Pensilvânia, isso é uma sentença obrigatória de prisão perpétua. Apesar da morte de Alyssa Wise, seu legado inspira outras pessoas a mudar o mundo como ela. A família dela criou a fundação e fundo de bolsas Alyssa Rose Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, com a esperança de inspirar e ajudar a próxima geração de jovens mulheres a ingressar nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Agora, direto da Pensilvânia, Matt Mangino, advogado de defesa criminal e ex-promotor, fala sobre o assunto. É sempre ótimo conversar sobre esses casos com você. Este aqui é incrivelmente triste quando pensamos na perda de uma vida. Alyssa West, ela tinha tanto pela frente, e então esse homem simplesmente tirou tudo dela. Defesa interessante, não era um caso clássico de quem fez isso, mas sim de crime cometido no calor da paixão. O que você acha do argumento de que, ele ficou tão bravo por ter sido dispensado que isso meio que substituiu a razão na mente dele? Bem, acho que essa era realmente a única opção que eles tinham aqui, Chris. Quero dizer, as evidências eram esmagadoras em relação a, se ele de fato cometeu esse crime. E acho que essa era realmente a única abordagem que a defesa poderia adotar. Mas na Pensilvânia, como em muitos estados, o calor da paixão tem que ser algo que aconteceu quase, de forma espontânea com o suposto término nessa situação. Então quero dizer, sendo um pouco gráfico, se alguém, passa por esse tipo de situação em que descobre que seu cônjuge, ou sua namorada ou namorado, estava traindo, ou, nesse caso, queria terminar o relacionamento. Se você agir imediatamente, pode dizer que, olha, nesse calor do momento, eu cometi esse crime, eu sou responsável por isso, mas eu não, há um atenuante aqui, isso não foi uma intenção específica, eu não planejei cometer esse assassinato. Aconteceu de forma espontânea. Quem enfrenta a acusação de homicídio em primeiro grau, como Dukowitz neste caso? Se o júri, de alguma forma, concordasse com essa defesa de crime passional, o que aconteceria? Isso seria simplesmente uma absolvição? E ele sairia livre? Não. O que aconteceria é que seria uma ofensa menor. Então, eu acho que aqui, na verdade, a defesa argumentou por homicídio em terceiro grau em sua argumentação final, que é homicídio com dolo. A principal diferença entre homicídio em primeiro e terceiro grau é que, você sabe, homicídio em primeiro grau é prisão perpétua automática sem possibilidade de liberdade condicional. O homicídio em terceiro grau é punido com 20 a 40 anos de prisão. Então, você sabe, é substancialmente diferente em termos de pena. Em muitos casos, se for uma defesa por impulso de emoção, pode até ser reduzido para homicídio culposo, que é basicamente uma morte acidental, sem intenção de matar. Mas essa pessoa foi cegada por esse insulto ou esse ataque a si mesma, que você sabe é um término de relacionamento ou um parceiro infiel. E, portanto, pode até resultar em uma pena ainda menor. E com essa defesa também, onde, pelo que a polícia diz, ele termina o relacionamento.
Ele pesquisa no telefone e desmonta essa defesa. Vamos começar por aí. Quero dizer, se existe essa, busca no Google de como carregar um revólver, e então ele usa um revólver em alguém, isso elimina potencialmente a defesa de crime passional? Porque não foi espontâneo. Então, de repente, você começou a planejar esse assassinato na sua cabeça. Bem, a distinção principal, Chris, é a reflexão. Então, você tem um momento para refletir sobre isso. Então é uma coisa, alguém te dá uma má notícia e você perde o controle. E você vai lá, agarra essa pessoa e a machuca, mata ela. É outra coisa ir procurar uma arma, encontrar a arma na gaveta onde você sabe que ela está guardada. Procurar na internet, no seu celular, como carregar essa arma. Descer as escadas e abrir fogo. E então, siga essa pessoa pela calçada e atire nela enquanto ela estiver deitada de bruços na calçada, atire na cabeça dela. Isso elimina, qualquer espontaneidade. Isso elimina qualquer ato de paixão. Essa reflexão que existiu ali faz disso um caso de homicídio em primeiro grau. Porque mesmo que seja, só pensando nisso como um revólver, quero dizer, se ele carregou o revólver e você pega, está colocando uma bala e girando o tambor. Quero dizer, isso parece muitos passos ao longo do caminho. Onde mesmo que tenha acontecido em questão de minutos, tipo em qualquer momento nesses poucos minutos, ele poderia ter parado e simplesmente, não feito isso. A outra parte também é na campainha com câmera, onde você ouve esses tiros e há uma pausa de uns 3 segundos e o tiro final. Aqui fica mórbido e triste, foi na cabeça dela. Mesmo assim, esses 3 segundos, é tempo suficiente para dizer. Acredito que o legista pensou que os tiros anteriores foram a causa da morte dela. Mas mesmo naquele momento, nesses 3 segundos, como isso poderia ter influenciado se ele seria culpado de assassinato premeditado em primeiro grau? Bem, na Pensilvânia, por exemplo, para provar a intenção específica de matar, você não precisa ter um plano, não precisa ficar à espreita. Este não é necessariamente um caso de premeditação, porque você pode premeditar em questão de segundos. Apontar uma arma para uma parte vital e atirar já é intenção suficiente para provar homicídio em primeiro grau na Pensilvânia. Então aqui, quando ele atira nela, ela obviamente cai no chão. Basicamente, quando ele se aproxima dela, aponta uma arma para a cabeça dela e puxa o gatilho. Isso é uma execução. Isso já é premeditação, suficiente para colocar qualquer um na prisão pelo resto da vida. Ou, se o Estado tiver pena de morte, para condenar essa pessoa à morte. Quão frequente é em casos de violência doméstica? Nesses casos, os assassinatos geralmente são muito emocionais. Talvez seja um término, talvez seja uma briga, por qualquer motivo. Quão comum é ver essa defesa de crime passional quando há evidências esmagadoras de que a pessoa acusada de assassinato realmente cometeu o crime? Bem, é comum, especialmente em casos domésticos. Quero dizer, eu julguei um caso em um condado vizinho há alguns anos, que era um caso de homicídio em primeiro grau. Um marido matou a esposa e nós levantamos essa questão do crime passional e, no final, meu cliente foi condenado por homicídio em terceiro grau. Isso não é incomum, pois essas situações domésticas costumam ser muito carregadas de emoção. Isso não é um tiroteio aleatório, nem um tiroteio de carro em movimento. Isso é algo que já é carregado de paixão por si só, o fim de um relacionamento. Certamente, a reação normal a isso deveria ser, se você realmente se sente mal, subir para o seu quarto e chorar por isso. Não pegar um revólver, nem aprender a carregá-lo ou começar a atirar. E então, no final, atirar na vítima quando ela está indefesa, deitada no chão. Acho que eles tinham ido ao bar e só tomaram 2 rodadas de bebidas, então parece que ele bebia bastante, então não é. 2 bebidas não afetariam muito com a tolerância dele. Mas se estivesse embriagado, isso é defesa. Em alguns casos pode-se dizer que ele estava tão bêbado que não sabia o que fazia. Bem, o que acontece é que a intoxicação, se for involuntária, pode ser uma defesa, mas intoxicação voluntária, consumir álcool, em um bar por conta própria,
não é realmente uma defesa. O que isso pode ser, potencialmente, é um atenuante, o que significa, novamente, que pode reduzir a condenação final. Alguém poderia dizer que ele estava alterado, bêbado, e foi confrontado com essa prova terrível. Bem, nós não vamos considerá-lo culpado de homicídio em primeiro grau por causa disso, mas vamos considerá-lo culpado de homicídio em terceiro grau ou homicídio culposo. O álcool pode ser um fator atenuante, exceto se consumido involuntariamente. Isso não acontece com frequência. O júri, neste caso, 45 minutos pode ser uma das deliberações mais rápidas de que já ouvi falar, pelo menos nos casos que já cobri. Foi assim, todos entraram rápido e logo saíram. Sobre as instruções ao júri, se homicídio em terceiro grau é uma possibilidade, mas essa pessoa foi acusada de homicídio em primeiro grau, tipo, normalmente o que eles analisam quando voltam e ele foi acusado de homicídio em primeiro grau, eles ainda avaliam homicídio em terceiro grau e culposo. Como isso funciona na Pensilvânia? Bem, se o juiz orientar o júri sobre esses crimes menores, normalmente o réu vai querer que eles sejam incluídos nas instruções ao júri. Então, o que acontece é que a folha de veredito volta para o júri. E então você começa realmente com o homicídio em primeiro grau, e os elementos do homicídio em primeiro grau estão presentes aqui. E se todos os jurados estiverem convencidos de que sim, então logo de cara essa deliberação termina. Foi isso que ocorreu aqui. Todos concordaram que o homicídio em primeiro grau foi comprovado além de dúvida razoável e não precisaram avançar mais. Se houvesse debate ou discordância sobre homicídio em primeiro grau, você poderia considerar um crime menos grave, como homicídio em terceiro grau, e buscar consenso sobre isso. Então, existe um processo, mas eu presumo que esses jurados, como você disse, Chris, 45 minutos não é muito tempo quando se trata de homicídio em primeiro grau. Quero dizer, isso não é um simples furto em loja. É um caso sério que pode colocar alguém na prisão pelo resto da vida. Eles estavam tão convencidos que provavelmente deram voltas na mesa e perguntaram: é isso que todos concordamos? Ou aqui estão os elementos, vocês veem esses elementos presentes? Vamos esperar pelo almoço ou avisar o juiz que já temos um veredito. É mais ou menos isso que eu acho que aconteceu nesse caso, porque 45 minutos é um período muito curto para deliberar sobre homicídio em primeiro grau. Você já presenciou uma deliberação tão rápida para algo tão sério? Não, normalmente, sabe, em um caso de homicídio em primeiro grau, você sabe, se houver algumas questões que os jurados precisam resolver, quero dizer, nessa situação, esses jurados, eles tiveram que decidir que isso não foi um crime cometido sob forte emoção. A intoxicação realmente não teve impacto. E, sabe, encontramos todos os elementos aqui para homicídio em primeiro grau. Fazer isso em 45 minutos é muito rápido. Pelo que eu sei, na Pensilvânia será prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional. A Pensilvânia não adota a pena de morte, ao contrário de alguns estados. Parece que, quando você tem muitas provas, como a promotoria tinha nesse caso, eles podem usar a pena de morte como uma ameaça para forçar um acordo. Havia algum tipo de acordo que poderia ter sido feito? Acho que a melhor pergunta é, na Pensilvânia, onde não há pena de morte, esses casos vão a julgamento com frequência? Porque ele poderia muito bem tentar, já que de qualquer forma ele pegaria prisão perpétua. Sim, Chris, você está certo. A Pensilvânia meio que não tem pena de morte. Ok, então a Pensilvânia tem a pena de morte na legislação, mas existe uma moratória sobre a pena de morte. O governador Shapiro declarou que, moralmente, ele acha que não deveria haver pena de morte. A Pensilvânia executou 3 pessoas nos últimos 30 anos. Já faz 20 anos desde a última execução. Então, você está certo. Na prática, não há pena de morte na Pensilvânia, mas isso não significa que os promotores não busquem a pena de morte, justamente pelo motivo que você mencionou, pois, obviamente, pode ser uma moeda de troca em um caso como esse.
Mas eu acho que, neste caso, as provas eram tão sólidas que provavelmente não havia acordo, exceto prisão perpétua. Se só dizem, você pode se declarar culpado e pegar prisão perpétua, esse é seu pior cenário. Então você vai arriscar e ver o que acontece. Vai colocar isso diante de um júri. Outra coisa é que, você sabe, esse caso foi a julgamento em 5 meses. Houve um veredito, nesse caso em menos de 5 meses. Isso é raro, especialmente em um caso de homicídio em primeiro grau. Quero dizer, normalmente você vai ter uma moção atrás da outra, vai ter audiências preliminares, vai pedir mudança de jurisdição. Todo tipo de coisa vai acontecer nesse caso antes de ir a julgamento. Nesse caso, o crime ocorreu em maio e o julgamento terminou em outubro. Isso é extremamente rápido para acusar e julgar um caso de homicídio em primeiro grau. Fico feliz que você mencionou isso porque eu tinha esquecido desse detalhe. Da primeira vez que li essa história, fiquei olhando para a data da matéria pensando, isso só pode ter sido um caso de 2024, porque parecia que tudo aconteceu muito rápido. Mas foi em 2025, neste ano, em maio, que tudo isso aconteceu. Por que não haveria uma moção para julgamento ou algo assim? Se você é o advogado de defesa dele, talvez tente fazer com que a gravação da campainha Ring seja descartada. Talvez tente fazer com que o histórico de buscas do Google seja descartado. Foi um caso em que as provas eram tão sólidas que eles pouco podiam fazer? Bem, eu não posso falar especificamente sobre o histórico desse caso. Eu imagino que, se tivessem sido apresentadas moções pré-julgamento, teria passado mais tempo para que essas decisões fossem tomadas. Haverá uma audiência com depoimentos para o juiz decidir. Não sei se tudo isso ocorreu em pouco tempo, pois na Pensilvânia, normalmente, você é acusado e tem audiência preliminar. Depois, você tem o que chamam de acusação formal, que geralmente acontece 1 ou 2 meses depois, né? Esse período de acusação formal inicia o prazo do pré-julgamento. Você tem 30 dias para apresentar as moções pré-julgamento e depois o tribunal marca a audiência. Não acho que tudo isso vá acontecer, normalmente. Em qualquer caso, na Pensilvânia, em 5 meses você pode ir a julgamento. Por outro lado, o réu pode ter dito, ei, vamos resolver isso logo. E no final das contas, o réu, o cliente, tem a palavra final. Se ele não quiser moções pré-julgamento, você não apresenta. Se ele quiser apenas apressar e levar esse caso logo a julgamento, então você faz o que seu cliente quer que você faça. Você pode explicar o que é melhor para ele, mas isso nem sempre influencia um réu em uma situação como essa. No fim, vamos ver onde isso vai dar, pois não sei se haverá recurso direto. Você tem 30 dias após a sentença para isso. Após um recurso direto, você tem direitos pós-condenação que pode apresentar em relação ao seu advogado e todas as outras coisas que acompanham isso. Então esse caso pode realmente estar longe de acabar, mas teremos que esperar para ver. Sim, certamente. Veredito rápido para um caso triste. Muito triste ver um cientista tão promissor ser tirado de nós por esse homem. Matt Mangino, advogado criminal e ex-promotor, ótimo tê-lo no Law and Crime. Obrigado por participar. Obrigado, Chris. Isso é tudo para o On The Case do Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.